Fala aí, povo de Deus. Vamos estudar hoje sobre as 7 taças ou 7 flagelos, né? Depende, você vai achar esses estudos aí com nomes diferentes, que acaba sendo a mesma passagem, Apocalipse 15:16. Vamos dar uma olhadinha aí naquelas 3 primeiras visões de estudos escatológicos aí, para a gente estar entendendo, né? Porque vai divergir de algumas coisas, algumas opiniões de um para o outro, e a gente vai respeitar cada uma delas, né? Primeiro tem aquela visão escatológica do preterista. Quem são os preteristas? Aqueles que têm a visão do passado, né? A posição do preterista, né, ela é exclusivamente no período da época de João. Eles entendem que isso aí ocorreu tudo no pretérito, ou seja, tudo no passado, naquela época quando João escrevia e era anunciado o castigo exatamente para o Império Romano. O preterista entende que era uma anunciação da queda do Império Romano, né, que eram os perseguidores da igreja da época. Existe uma outra visão, que nós também já mencionamos, que é aquela visão futurista. Essa aí já é a mais conhecida no nosso meio, né? A gente vê bastante estudiosos que defendem, né, ardentemente essa visão futurista, até porque é uma visão bonita, aquela coisa meia Spielberg, né? Aquela coisa. Essa defende que as 7 taças, ela se refere agora exclusivamente ao período final, que acontece a segunda vinda de Cristo, né? Quem adota esse posicionamento geralmente pensa que tudo isso ocorrerá de uma forma literal, de uma forma real, no período da grande tribulação, né? Logo depois do arrebatamento da igreja. Essa é a visão futurista, que ela é diferente daquela que a gente tem defendido mais um pouquinho, respeitando as outras, mas defendido um pouquinho mais, que é a visão histórica. A visão histórica, ela já pensa das 7 taças, se referindo como as outras, né? Num período, quem lembra? Um período que compreende desde a primeira vinda de Cristo, ou seja, da sua morte, ressurreição, ascensão aos céus, até a sua segunda vinda, que é essa que a gente tem estudado mais, mas lembra, sempre respeitando a opinião, né, que se você quiser colocar aí embaixo, vai ser sempre respeitado. Mas dessa vez eu não vou ler todo o Apocalipse 15:16, eu queria que você lesse, eu vou querer pegar só um ponto base, né, um ponto base que está em Apocalipse 15, no versículo 4, né, quando fala assim: quem não temerá o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Olha só, a grande pergunta de João, eu quero me apegar só nisso, né? Lê tudo lá, você vai ver que é tremendo. Mas quem não temerá e não glorificará o teu nome? Quem? Olha só, se a gente parar para analisar, a gente sabe que Apocalipse ele é subdividido para estudar, né, em 7 posicionamentos. A gente está chegando à 5ª agora, mas cada vez ela conta a mesma história, se aprofundando mais um pouco. Nós saímos das trombetas, lembra o estudo passado? Se você não viu, vê lá, né? As trombetas, elas eram anunciação, ou seja, tocava a trombeta e existia um sinal de arrependimento aos homens. Então era uma justiça que os estudiosos chamam de justiça parcial. Né? Apesar de não ser um estudo Apocalipse, nós não entendemos como um estudo cronológico, como estudiosos futuristas entendem, nós entendemos que ele é progressivo no que se trata a cada sessão. Ou seja, quando havia uma trombeta, havia uma anunciação de arrependimento e uma justiça parcial para que o povo se arrependesse. Não havendo arrependimento, derramava a taça. Deu para entender? Uma sequência assim, mas dentro do mesmo teor
teor de manifestação daquele momento, trombeta seguido com a taça. Para que houvesse o arrependimento, a trombeta tocava. Não havendo arrependimento, né, havia a justiça parcial da trombeta, e para os não arrependidos, a justiça total. Agora você imagina o que é a taça, né? Lê lá que você vai ver. Por isso que João vira e diz assim: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Porque ele estava vendo, tendo essa visão e vendo como terrível era tão violento e ao mesmo tempo tão interessante, que as próprias taças, elas se assemelhavam, ela tinha umas características muito parecidas com as pragas do Egito, lá em Êxodo 7, né? Acho que 11. Muito parecido, porque o contexto em si é parecido, que é um contexto de saída do Egito, o povo escolhido saindo do Egito, as pragas vindo para os perseguidores da igreja, né? Ou seja, o povo de Deus. Então você vê que há uma certa semelhança nisso tudo aí. Mas quem? Vamos ler só o início do capítulo 15. Capítulo 15 de Apocalipse. Vamos lá, espera um pouquinho que eu vou botar Apocalipse 15. Olha que interessante. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Você percebe que ele está tendo a mesma visão. Lembra da visão lá de Apocalipse 4 e 5, quando João começa a ter a visão daquele grande culto, né? Onde reunia-se os 24 anciãos, que nós estudamos isso, corre lá e estuda os 24 anciãos, né? Ele começa demonstrando a mesma visão, né? E diz assim: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e cântico de Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Que interessante! Que interessante, ele tem a mesma visão, só que agora você vê que é uma visão aperfeiçoada, é uma visão que ela vem complementada. Por isso que eu digo que as sessões, elas vêm se complementando cada vez mais. Agora, nessa visão, aonde que lá, anteriormente, na visão do trono que nós estudamos, João via só o mar de vidro, agora ele já vê mesclado com fogo, e como se não bastasse, ele vê mais, né, mais além. Ele agora vê algumas coisas que ele não via anteriormente, que ele não menciona anteriormente, sabe? Ele diz que viu o mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Agora ele vê um povo que passou por isso tudo, sabe? Um povo vencedor ali, um povo que venceu a tudo isso, e entoava um cântico de Moisés, né? É um povo que vence, entoava cântico de Moisés, sabe? Que cântico é esse? Lembra Moisés, quando ele foi liberado, que ele venceu o exército do Egito, quando ele passou pelo Mar Vermelho e havia cânticos, ou seja, é um povo vencedor. Novamente ali está a igreja do Senhor, o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admirável são as tuas obras. Então começa a mostrar novamente a igreja, o povo de Deus. Quando nós vemos essa pergunta que anteriormente foi feita, né? Quem não temerá e glorificará o teu nome, ó Senhor? Está aqui a resposta. Somos nós, a igreja do Senhor, que tem um cântico de Moisés nos lábios, que diz: o Senhor nos tirou do mundo, nos tirou do Egito, nos fez passar pelas águas. Ei, Jesus, sabe? E diz mais, fala assim, e cântico do Cordeiro, dizendo:
Grande e admirável são as tuas obras, ó Senhor. Somos nós, servos do Cordeiro, daquele que chama o Senhor de Senhor. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? Nós estaremos, a Bíblia diz aqui, ó, o próprio capítulo 15 já responde a João. Sabe quem? Aqueles que estão no mar de vidro. Aqueles que venceram. Você, eu, os vencedores, que passaremos por tudo isso. Não só naquela época futurista, mas desde a criação do povo de Deus até os dias finais, todos eles que passaram e venceram. Enquanto as taças estão sendo derramadas na terra, sabe, com o juízo final, com aquele juízo sem perdão agora, porque o perdão ele vai até as trombetas para arrependimento. Quando não há arrependimento, não há mais perdão. E quem vai se livrar disso? Aqueles que estarão no mar tranquilo. Mar de vidro é isso, tranquilo, sabe, sereno, sem turbulência, enquanto a turbulência está ocorrendo aqui embaixo. Enquanto isso, há fogo purificando-nos para que sejamos dignos de estar diante do Cordeiro. Somos nós os guardados pelo Senhor. O grande problema é que a igreja não tem escutado as trombetas. Sabe, muitas das vezes nós vemos pessoas indo embora, que não estarão no mar de vidro, estavam sentados no banco das igrejas, estavam pregando em altares, tinham microfones nas mãos, tinham instrumentos de adoração, mas não escutaram a trombeta. As suas vidas ocultas não condiziam com aquilo que eles representavam e faziam papéis, porque não escutaram as trombetas. Sabe, quem é você quando ninguém está te olhando? Será que realmente você pode ser chamado de cristão? Será que você realmente é um livro aberto? Será que as pessoas estão lendo Apocalipse em você? Será que as pessoas estão lendo o Evangelho em você? Será que você tem sido a escrita dos céus para essa terra? Sabe, aqueles que irão estar no mar de vidro não são aqueles que têm carteirinha de membros, até porque carteirinha, tudo bem, a carteira ela é uma identificação, mas o que é uma identificação? O que é uma identidade? Será que você tem a identidade de Cristo em você? O que é uma identidade? Pega aí seu RG, você dá uma olhadinha na sua identidade, tem seu nome e sobrenome. O seu nome é quem você é, são as suas questões, mas o seu sobrenome, ali está as questões familiares, as questões da sua família. As suas questões são aquelas questões que você resolve por você mesmo, mas tem a hora de sentar na mesa para resolver as questões familiares. Sabe, amém, você é um adorador, amém, você busca o Senhor, amém, mas você tem se preocupado com o reino? Porque se você se preocupa apenas contigo mesmo, olha, eu quero dizer a você, isso não é evangelho, porque amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, isso é uma identidade espiritual. Amar a Deus é o seu nome, é quem você é, sabe, é você se entregar por completo, e ao seu irmão como a ti mesmo, é a preocupação com o reino. E quem vai estar lá não é apenas um nome, mas é o reino de Deus. Sabe, quando ele anuncia apenas por nome. Sim, o Senhor vai te tratar por um nome, mas quando ele fala sobre salvação, ele fala sobre todo um reino que você faz parte. Aleluias. Sabe quem não temerá? Quem carrega o sobrenome de Cristo. Sabe quem tem a identidade de Cristo. Eu sei quem eu sou para o Senhor, mas quando eu reconheço o sobrenome dele em mim,
Eu sei quem Ele é na minha vida. Eu sei que é o sobrenome dEle que está acima do meu nome e de todas as coisas. Eu sei que eu fui marcado, selado com esse sobrenome e que eu tenho responsabilidade com as coisas espirituais. João, sabe quem João não temerá? A igreja do Senhor. Nós, todos, como um só, no mar de vidro, cultuando ao Senhor. Por quê? Porque estamos juntos, porque somos um.